Então, venho aqui novamente, nesse vídeo, falar o quão Deus é maravilhoso e quantas coisas têm acontecido hoje para mim estar aqui nesse vídeo falando. Deus me deu uma palavra logo de início e eu vou falar essa palavra aqui. Fala assim em Provérbios 11. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. E o orgulhoso será logo humilhado, mas com o humilde está a sabedoria. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é acompanhado na armadilha da sua própria ganância. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A esperança dos maus dá em nada. O homem honesto escapa da angústia, porém o mal a recebe em lugar dele. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo e do perigo os homens corretos. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas e há gritos de alegria quando morre um homem mau. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. O país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros, a segurança. Quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Será melhor não se comprometer. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica maldade acaba se prejudicando. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito na certa será recompensado. Quem está resolvido a agir direito viverá, e quem insiste em fazer o mal morrerá. O Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. A beleza na mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Os planos dos bons trazem felicidade. O que os maus planejam produzir ódio. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobre. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. O comerciante quer armazenar mantimento, esperando o preço mais alto. É amaldiçoado pelo povo, mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus são castigados. Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena os que planejam o mal.
Quem pratica maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como um câncer nos ossos dele. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas a palavra das pessoas corretas salva os que estão em perigo. Eu vou ler só até esse versículo 6. Quem puder depois dar uma meditada em Provérbios 11 e até o versículo 31 e continuar adiante, porque Deus vai falar contigo através do Provérbios. Aqui Deus está nos ensinando a ser honestos, humildes, fazer o bem. E Deus nos ensina claramente aqui. Ele olha onde você quer chegar com isso. Eu quero chegar ao ponto que Deus tocou muito no meu coração a respeito de falar sobre os escolhidos. Que muitas das vezes quem é escolhido não tem escolha. Então, se esse vídeo chegou para você, é porque você é um escolhido por Deus. Deus quer fazer algo grande na sua vida, que até hoje você não enxergou, e Deus quer fazer algo grande. Eu sei que é difícil imaginar essas coisas, porque aos nossos olhos a gente não vê. Mas aquele que tem Deus e tem fé, sabe que vai acontecer. Pode demorar quanto tempo for, mas vai acontecer. Assim como foi com Moisés, passou 40 anos no deserto. E no deserto ali Deus fez jorrar água da pedra. Fez acontecer muitas coisas maravilhosas, maravilhas que aos nossos olhos nós falamos é impossível, mas para Deus não é. Então é isso que eu vim aqui falar para você. Você é um escolhido. E Deus quer algo grande, Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Deus tem tocado muito no meu coração para fazer esses vídeos aqui. E olha que eu não sou muito de falar em público. Não sou muito de ficar aqui e fazendo vídeo. Não, mas eu tô aqui graças a Ele. O Espírito Santo me conduziu até aqui. Porque através de mim eu sei que Deus quer falar com muita gente aqui. E se você chegou até esse vídeo é porque realmente Deus te escolheu. E você tem algo grande na sua vida. E Deus quer fazer algo maravilhoso. Deus quer salvar a sua família. Deus quer fazer algo tremendo. Mas Deus também tocou no meu coração, porque hoje aconteceu algo fora do normal comigo. Aos olhos do homem é loucura, mas para Deus loucura é maravilhas. É você viver algo sobrenatural. Eu falo por experiência própria, porque eu tenho vivido isso, eu tenho vivido coisas maravilhosas que se eu contar para muitos vão me chamar de louca, vão falar que eu não estou bem, que eu estou isso, eu estou aquilo. Mas eu sei que Deus está comigo, que é o Espírito Santo que está me guiando até aqui. Eu não estou aqui por minha vontade, porque não sou eu que faço, é Ele que faz. E todas as maravilhas que Ele tem feito, Deus me deixou claramente que é Ele que faz. Eu só sou um vaso que Deus usa. Assim como você também que é escolhido, você é um vaso que Deus vai te usar. Deus vai te usar para curar. Deus vai te usar para fazer maravilhas, assim como foi com aqueles discípulos. Quando Jesus começou a fazer aqueles milagres e os discípulos olhavam aqueles milagres. Eu sinto que vai vir algo tão tremendo, maravilhoso. O avivamento já está acontecendo. Mas Deus está despertando muita gente porque vai vir um tempo muito difícil.
E que aqueles que não tiverem raiz, não tiverem com Deus, não vai suportar. Porque Deus, Ele quer que a gente acorde. Busque a Ele na palavra. Ele fala aqui conosco o tempo todo, Ele fala. Através da palavra, através de oração. Deus fala com a gente o tempo todo. Um hino que você coloca aí no seu celular, Deus fala. E o que você anda vendo no celular? São coisas de Deus? Os seus ouvidos, o que tem escutado, é coisas de Deus? Hoje, eu falo isso aqui para você refletir. Porque os nossos olhos, a gente tem que ver coisas de Deus, ler a palavra de Deus, escutar coisas de Deus, que nos alimentam o nosso espírito. Porque nós estamos aqui, mas nós estamos constantemente alimentando o nosso espírito. Os nossos ouvidos têm que ser somente para ouvir as adoração e os hinos, as coisas de Deus. E Deus me trouxe aqui para te falar o que você tem ouvido, o que você tem visto. Me agrada? Faz um questionamento, pensa aí. E não me responde porque Deus sabe de todas as coisas. Mas se Deus está falando isso, é para você alertar, acordar e ver que tudo, a palavra é real, vai acontecer, Jesus está voltando. Muitos não acreditam, Deus já tem tanto tempo que Deus está falando que vai voltar. Mas Ele ainda vai voltar. A palavra nos diz isso claramente. E muitos não vão estar preparados. Muitos vão estar se sujando. Deus não vai esperar você ficar pronto para Ele voltar. Deus não vai esperar você ir para a igreja para Ele voltar. Ele vai voltar como um ladrão, você não vai saber. Mas aqueles que esperam no Senhor têm a esperança que Ele vai voltar. Então não vão ser pegos de surpresa, porque tem a esperança que Ele está voltando e quer que Ele volte. Porque quando estamos na presença de Deus, a gente tem sede da presença de Deus. A gente tem sede dessa fonte inesgotável, que é as coisas de Deus. Elas nunca se acabam. Toda vez que você for buscar o Senhor, orar, sempre vai ter mais. Deus vai te falar mais, Deus vai te compreender, vai te dar uma interpretação da palavra totalmente diferente, mas Ele vai te dar porque Ele que fez e é Ele que vai nos trazer a revelação da palavra. Então, o quão maravilhoso Deus é, porque Ele nos alerta todos os dias, Ele, vamos acordar, meus filhos, porque eu estou voltando. E eu preciso que muitos se posicionem. Eu preciso que muitos falem do meu amor para as pessoas. Muitos precisam acordar. Eu sou um exemplo. Aos meus olhos era impossível estar aqui falando desse amor grandioso, maravilhoso de Deus. Já estive no pecado. Mas hoje eu sou uma nova criatura, hoje Deus me usa, hoje Deus está comigo o tempo todo, eu escuto a voz do Espírito Santo falando comigo. Mas aqui nesse vídeo eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive, e Deus me permitiu contar. Vai ter coisas que eu vou poder contar, mas outras não.
Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu hoje comigo. Eu estava assistindo a oração daquele pastor Antônio, agora não recordo o sobrenome, mas muito usado por Deus nas orações dele. E eu simplesmente peguei num sono muito profundo. Um sono que... E eu comecei a dormir. Na hora que eu apaguei, eu tava num carrinho de ferro. Era como se eu entrasse numa casa fantasma. E eu olhava pro lado e via um cinza. Era como se fosse uma casa cinza, algo assim, um clarão. Só que eu comecei a entrar para dentro, como se eu estivesse indo na casa fantasma. Só que aí os portões de ferro se abriam. E à medida que ia abrindo aquele portão, ia entrando. E Deus, antes disso, Deus tinha me revelado que ia me mostrar as coisas misteriosas. E eu já estava convicta daquilo que Deus ia me mostrar. Mas eu não sabia o que era. Não sabia. Então, ele começou aí aquele lugar que eu estava entrando com o carrinho de ferro. Os portões foi se abrindo, eu fui entrando. E foi ficando mais escuro. E na medida que ia ficando escuro, me deu medo. E eu pedi para Deus, Deus me acorda, eu quero acordar. E eu acordei. Só que quando eu acordei, meu corpo não mexia. E aí eu senti algo puxando meu pé. Mas eu não tinha medo. E puxou meu pé naquele momento, segurou. E eu vi que tinha algo puxando meu pé. Só que aí, eu comecei a mexer minha mão e minha mão não mexia. Só que aí eu entendi que eu estava no espírito. E meu espírito saiu do corpo. E quando eu senti que meu corpo não mexia, mas eu mexia, o meu espírito mexia, eu vi que era real. E na medida que isso aconteceu, antes disso, Deus tinha falado, anota o que eu vou te mostrar. E eu, com a minha fé, peguei o caderninho, coloquei lá com a caneta do lado, sem saber se Deus ia mostrar ou não. Mas eu tive a fé que Deus ia me falar algo. E aconteceu. E aí, voltando, eu tentei levantar. Só que eu levantei, meu corpo ficou na cama. E isso eu com o olho aberto, vendo tudo acontecer. Só que uma voz bradou muito forte no meu ouvido, não recordo muito bem o que falou. Mas eu vi que eu estava no espiritual ali naquele momento. Só que quando eu levantei e o meu corpo não foi junto, e eu vi que a minha mão ficou parada no mesmo lugar, mas eu tinha levantado, eu assustei. E eu até pedi para Deus, Deus, me volta de volta pro meu corpo. E Deus voltou. E eu voltei pro corpo novamente. E quando eu voltei pro corpo novamente, eu lembrei, falei, eu tenho que anotar. E eu anotei essa experiência no caderno, tá até aqui. Deus me tocou profundamente, olha que tá tudo anotado no caderno. Deu uma folha e meia mais ou menos. E isso é só o começo de que Deus vai fazer, né? Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Porque Deus me trouxe a convicção que um dia o nosso espírito vai voltar para casa.
Nós vamos morar com Ele. Porque somos escolhidos. E escolhidos têm casa. Esse corpo aqui vai ficar aqui na terra. Mas o nosso espírito vai voltar para o Senhor. Igual o Paulo diz. Lá nós vamos ganhar uma nova casa. Que se refere a um novo corpo. Mas vai ser celestial. Então, é isso que eu tenho para vocês, para falar aqui no canal hoje. Mas o foco aqui é porque você é escolhido. E se você viu esse vídeo, busca mais a Deus. Ora mais, jejua mais. Deus também quer te revelar as coisas misteriosas. Deus, Ele quer que você tenha sede das coisas do céu. Porque tudo isso aqui na terra vai passar. As riquezas, tudo. Não significa, Eliane, você está falando que a gente não precisa ter as coisas. Você tem que ter e Deus dá. Até mesmo que na palavra diz que não tem distinção de rico e pobre para Deus. Para Ele é a mesma coisa. O pobre e o rico é o mesmo para Deus. Não tem distinção. E Deus, se quiser te prosperar aqui, Ele vai te prosperar. Mas saiba que nós temos um lugar reservado de ouro e cristal. Deus preparou nos mínimos detalhes para nós. Está preparado, está lá. Só que você tem que estar alerta. Você tem que acordar. Você tem que ver que você precisa se posicionar. Porque você é um escolhido. E o escolhido, quando Deus escolhe, não tem como correr não. Mas é maravilhoso estar com Deus. Poder falar do amor dele. E é isso que eu venho falar para vocês aqui no vídeo de hoje. Quem não me segue, curte o canal. Vou tentar fazer os vídeos para postar todos os dias às 8 horas da noite. Não importa se vai dar muitas visualizações ou não. Mas o meu foco aqui é entregar o que Deus quer. Nem que seja para 2 pessoas, 3 pessoas. Mas que essas pessoas possam ter mudança na vida delas. Através desse vídeo. Assim como muitos vídeos eu tenho assistido e Deus falou claramente comigo através daqueles vídeos. E assim, que Deus possa falar com você através desse vídeo. Que você possa ser tocado. E que você possa buscar mais a Deus. E é isso que eu vim falar para vocês. E toda vez quando você quiser falar com Deus, leia a palavra, busca. Deus, Ele tem sede. Ele tem vontade que você busque a Ele todos os dias. Então, nunca pare por causa de ninguém. Porque maior é Ele. É Ele que cuida de você, é Ele que faz todas as coisas. Somente confia. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Que Deus esteja com vocês na caminhada.